Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Logo mais estaremos com reprise na Plena TV, também emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. São 7h27. Sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, pode guardar o agasalho aí mais tarde, porque a temperatura chega a 32 graus hoje de máxima e a mínima é de 17 graus. Neste momento faz 22 graus aqui no centro da cidade e tem tempo bom nesta manhã. Hoje nós vamos inverter a dinâmica do programa em virtude da agenda do nosso convidado, né? E as manchetes do portal folha1.com.br, comentários, né, ficam para o final. Os comentários já são no final, mas as manchetes também serão no final, no meio do programa. E nós vamos direto para a entrevista com o nosso convidado de hoje, o General Francisco de Brito Filho. Eu quero só registrar aqui o patrocínio de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, na bancada deste programa, nós estamos recebendo por videoconferência o General Francisco de Brito Filho, General Brito. Ele comandou aí, entre outras coisas, foi comandante do contingente brasileiro no Haiti, da Força de Pacificação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, foi instrutor da Escola de Comando e também Estado-Maior do Exército Brasileiro e ex-chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste. General Francisco de Brito Filho, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Gostaria que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento ao convite, né, de estar participando aqui, de poder compartilhar com as minhas ideias e também saudar todos os ouvintes aí, desejando um bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez e vamos aqui ver se será possível conversarmos sobre temas importantes aí para a vida do nosso país. Sim, perfeito. Agradecemos o senhor. E o tema importante, entre eles as Forças Armadas no governo Bolsonaro e no 7 de setembro. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Seja bem-vindo, importantíssima presença nesta bancada sempre. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, general. Obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia sempre especial, duas categorias que nos acompanham de segunda a sexta nesse início de jornada pela manhã, que são os taxistas e motorista aplicativo. General, vamos começar, nosso tempo é mais curto que da última vez, vamos começar direto na pauta. A participação, muito tem sido comentado a participação das Forças Armadas no governo Jair Bolsonaro, que em termos de ocupação de cargos, excede inclusive a participação dos militares nos governos da ditadura militar de 64 a 85, né? São 6 mil militares e alguns deles, sobretudo os cargos mais elevados, alguns deles ganhando acima do teto constitucional. O senhor chegou a participar do governo Bolsonaro em seu início. Como o senhor vê a participação das Forças Armadas no governo
E já um pouco derivando para a próxima pergunta, uma aludida participação política das Forças Armadas, que é indesejável em qualquer democracia, né? Bom dia. Bom dia, Luiz. A esse respeito, antes de me pronunciar a respeito da questão propriamente dita, é interessante a gente fazer uma distinção que muitas vezes a sociedade não faz, porque costuma associar o militar da ativa e o militar da reserva na mesma condição. Eu gosto de fazer essa distinção inicialmente, porque é o seguinte, o militar da ativa, ele ocupa uma posição muito importante dentro do Estado Democrático de Direito, porque ele está na ativa, ele veste farda, ele comanda, ele detém o poder sobre o aparato de defesa do Estado, e é ele que exerce o monopólio exclusivo do uso da força na defesa do Estado Democrático de Direito. Esse é o militar da ativa. Esse é o segmento dos militares que não pode, em hipótese alguma, incorrer na politização ou de se posicionar dentro dessa que nós costumamos chamar do varejo, né, da política, no que diz respeito aos alinhamentos partidários, às ideias partidárias. E, dentro desse enfoque, o outro segmento nós percebemos como sendo um militar da reserva, que é o meu caso, que não temos nenhum poder mais sobre esse aparato de defesa. Os meios militares, os meios pelos quais nós vamos exercer o monopólio da violência, eles não estão mais sob um poder, eu não tenho poder nenhum sobre ele. Eu sou um cidadão comum, né? E até mesmo para respeitar o jogo democrático, eu tenho que ser respeitado, ou melhor, tenho que ser tratado pelo Estado como nessa condição de cidadão comum, ou seja, podendo participar dos governos com as experiências que eu consegui coletar ao longo da carreira, podendo me filiar a um partido político, podendo concorrer a cargos políticos. Então, feita essa distinção, vamos agora abordar o aspecto da quantidade de militares do governo Bolsonaro. Houve situações indesejáveis, mas não foram ilegais, né? Vamos pegar o caso icônico do general Pazuello, que era um general da ativa e ocupou um cargo no governo. Se discutiu, né? Houve muitas manifestações contrárias, até mesmo dentro das próprias Forças Armadas, porque o ideal era que ele passasse para a reserva para assumir esse cargo, mas não havia nenhuma imposição legal. O arcabouço legal não impunha aquela passagem para a reserva, ficava a critério do militar em questão. Era, no caso, o general Pazuello decidiu não passar para a reserva. Isso é indesejável, porque nós, quando vestimos a farda, nós temos que manter a neutralidade política. E é impossível admitir que o general Pazuello, após participar do governo, num alto cargo de confiança, num momento de pandemia, a convite do próprio presidente da República, essa neutralidade foi perdida. Então, não tinha como considerar a possibilidade dele retornar à força na ativa e assumir cargos de comando. É como se nada tivesse acontecido. Então, isso aí foi uma irregularidade, uma anomalia, mas não foi uma ilegalidade, porque o arcabouço legal assim permitia. A questão dos 6.000 cargos militares, que dá uma impressão, um impacto muito forte nessa eventual, nessa percepção de militarização do governo, nós temos que também dar um desconto nesse aspecto. Por quê? Eu, como militar da ativa, já participei do governo Lula, né, integrando o Gabinete de Segurança Institucional, mas ocupando um cargo de natureza militar, né, dentro do Gabinete de Segurança Institucional. E existem vários cargos de natureza militar, não só no GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que, entre outros encargos, faz a segurança pessoal do presidente e da sua família, institucionalmente, né, e também no próprio Ministério da Defesa, que nós temos dentro do Ministério da Defesa, que é um órgão civil, a estrutura militar de comando das Forças Armadas. Lá tem um general-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que é um general 4 estrelas, da ativa. E toda a sua estrutura de Estado-Maior, que não é pequena,
Só para se ter uma ideia, é essa estrutura que, num caso de guerra, vai ser ativada para coordenar as operações conjuntas das 3 forças. Ali existem cargos também de natureza militar que estão computados dentro desses 6 mil. Né? Isso aí, logo no início do governo, foi um assunto muito questionado também, e o próprio TCU se manifestou no sentido de verificar com maior detalhe para verificar se haveria também um possível desvio de finalidade. Né? Nós estaremos colocando militares fardados, que são pagos para serem militares e que estariam ocupando cargos de natureza civil no governo. Foram identificados alguns, mas bem menos que 6 mil. Mas, de qualquer forma, que sejam 200, já é uma coisa altamente indesejável, porque esses 200 militares que vestem fardas deviam estar ocupando cargos de natureza militar, de preferência na estrutura militar de defesa, e não cargos civis. De qualquer maneira, o TCU identificou isso, mas não conseguiu identificar nenhuma ilegalidade. Foi aí que derivou, inclusive, uma iniciativa louvável da deputada Perpétua Almeida, no sentido de propor uma PEC que iria restringir essa participação dos militares fora desses limites legais constitucionais. Então, infelizmente, ela levou quase um ano para colher as assinaturas necessárias, e aí essa PEC já está, depois de feita essa coleta, já está encaminhada ao presidente da Câmara, mas não foi ainda colocado na pauta. Percebam que é uma coisa sensível, houve a manifestação do poder político, do poder civil, sobre essa anomalia, mas ainda não apresentou nenhum resultado. Então, o que eu percebo é que, se os militares passaram a ocupar cargos na estrutura militar, passar para a sociedade uma imagem de uma politização das Forças Armadas, ela ocorreu dentro da maior legalidade. E se isso é indesejável, cabe ao Poder Civil colocar os limites, aperfeiçoar o arcabouço legal para que isso não venha a ocorrer novamente. Mas os comentários que eu gostaria de fazer a respeito do tema, Luiz. Não sei se você quer propor um outro questionamento mais específico dentro do tema ou se nós podemos passar para outro. Pode ficar com a palavra, Luiz. Eu só queria falar da questão do teto, né? Tem alguns, sobretudo os generais da reserva ministros, no caso do Pazuello da Ativa, alguns deles recebem acima do teto constitucional. E isso é uma questão também muito uma questão questionada, é um pleonasmo, né? É um ponto muito questionado. Uma questão sensível, né? Eu concordo, Aloysio. É preciso verificar com maior precisão, com alto nível de detalhamento, a verdadeira ocorrência, né, desse valor acima de teto. Eu falo isso até por conta dessa minha experiência que tive no início do governo, né, lá junto ao INEP, né, que é um órgão, uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, e é mais conhecido pela elaboração do Enem, mas é um instituto sensacional que oferece outros produtos de importância muito relevante, tanto para a educação, para a sociedade como um todo. Mas eu vivi essa experiência, a questão do teto. Eu tinha os meus vencimentos de militar da reserva e, ao receber os vencimentos referentes ao cargo de confiança, porque eu tenho um cargo de confiança, eu já via ali uma preocupação muito grande da Casa Civil, no sentido de que, uma vez atingido o teto, ele teria que ser reduzido o excedente do meu contra-cheque. No meu caso, isso não chegou a se verificar. O cargo que eu assumi, os vencimentos referentes àquele cargo não extrapolavam esse teto, mas eu vi colegas que viam as suas vencimentos referentes ao cargo de confiança serem reduzidos justamente para não furar o teto. Então, eu vejo que pode ter ocorrido por alguma falha na administração, mas há uma postura de respeito
a essa regra do teto no que se refere aos vencimentos dos militares que acabaram ocupando cargos de confiança no governo Bolsonaro. General, como é que o senhor viu, foi muito questionado também mais recentemente, inclusive agências de notícia internacionais, a participação das Forças Armadas naquilo que foi encarado mais como uma comemoração ao 7 de setembro, pelos 200 anos da independência, que é normal, é de praxe, né? Um ato de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? Tanto em Brasília quanto, sobretudo, no Rio de Janeiro, onde a tradicional desfile ali do centro da cidade foi transferido para Copacabana, né? Como é que o senhor viu isso, né? E também a questão, a partir do 7 de setembro do ano passado, vai haver uma ruptura institucional com o apoio dos militares? Essa tensão existia, estava muito presente, porque acabou não se configurando. Como é que o senhor viu essas duas questões? Como você falou, Luiz, realmente já foi formado um consenso, né? A própria mídia nacional, internacional, vários segmentos da sociedade, vários representantes da sociedade já vieram a público manifestar essa percepção de que, na prática, não houve, da parte do chefe de governo, né, porque chefe de Estado ele abdicou dessa função, o atual presidente abdicou dessa função desde que assumiu o poder, né, mas o chefe de governo ele tem que exercer de alguma maneira. O chefe de governo realmente não ficou preocupado em fazer as devidas celebrações de uma data nacional que é de todos os brasileiros, dos 215 milhões de brasileiros. Isso aí já é um consenso, já é um senso comum. Todos já se manifestaram e já compartilharam essa percepção. E o que a gente pode falar? A gente pode dizer que esse 7 de setembro, esse bicentenário, infelizmente, vai passar para a história como um episódio triste da trajetória da nossa vida nacional. Triste porque ele foi usado para fins eleitoreiros, né? Agora, para poder fazer uma análise um pouco mais profunda, o nosso chefe de governo esteve presente em duas cidades, em 2 municípios. Lógico, capital federal, ele não poderia deixar de comparecer, e no Rio de Janeiro, que até trouxe aí, nesse bojo dessa decisão de participar lá desse evento no Rio de Janeiro, consequências realmente muito tristes e indesejáveis para a população do Rio de Janeiro, que ficou privado do desfile tradicional dos militares, cívico-militar, não só dos militares, mas das escolas, né, que se realizava anualmente na Avenida Presidente Vargas. Mas, dentro desse cenário negativo, há ainda de se destacar que houve alguns exemplos de positivos que eu gostaria de comentar aqui, né? Vamos pegar primeiro o evento de Brasília. A ausência do chefe do Poder Judiciário e dos 2 líderes do Poder Legislativo no palanque foi uma mensagem muito, muito importante, uma mensagem institucional muito importante, que fortalece o nosso Estado democrático de direito, né? A ausência dele no palanque numa data tão importante, ela leva uma mensagem de que aqueles 2 poderes não estão alinhados com o pensamento do atual chefe de governo. Isso é um ponto que, apesar de, dentro de um cenário negativo, nós podemos apontar como algo positivo, uma mensagem positiva que foi passada para a sociedade, né? E até mesmo esses 2 poderes organizaram no dia seguinte, 8 de setembro, um evento, né, particular para aí sim celebrar esse bicentenário. Episódio lamentável, como já falei, mas dentro do cenário, um destaque precisa ser feito para a postura das lideranças dos 2 poderes, do judiciário e do legislativo. Um outro aspecto negativo, e esse muito negativo, que surgiu em Brasília, foi a maneira como foi recebido, tratado o presidente de Portugal. O presidente deixou lá o seu país, atravessou o oceano para prestigiar a colônia, né, de participar dessas comemorações.
foi tratado com total desprezo, descaso, desrespeito no palanque oficial do nosso presidente, que preferiu ficar ombreado por outras pessoas, outros atores, né? Deixando de lado ali o único chefe de Estado. Eu gosto de destacar isso porque o 7 de setembro sempre foi uma data prestigiada por vários chefes de Estado. Eu mesmo, quando estive no GSI, nós ficávamos envolvidos na organização e no preparo desse evento. O presidente, naquela ocasião, recebeu vários chefes de Estado da América do Sul, Europa, né, e de outros continentes. E, com isso, passando uma mensagem à sociedade brasileira da importância, da relevância do Estado brasileiro no contexto internacional. Então, nós tivemos aqui agora a demonstração justamente do contrário. Além da ausência, o único que comparece, ele é tratado com desrespeito pelo nosso chefe de governo. Vamos passar aqui para o Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, como já falei, a sociedade carioca ficou privada, né, daquele desfile tradicional, de fazer um evento, de participar de um evento que levasse uma mensagem positiva, que trouxesse uma mensagem positiva para a consciência coletiva de todos os brasileiros, né, no sentido de união, né, de um desfile cívico-militar para celebrar esses 200 anos, essa data nacional tão importante. Primeiro foi cancelado. E foi colocada num local onde, na sequência, né, o chefe de governo realizou um comício eleitoral. Vamos avaliar a participação das Forças Armadas nesses dois eventos. Em Brasília, foi uma participação protocolar, né? Houve desfiles militares, o desfile das escolas. A presença no palanque não foi tão significativa, né? Pelo menos naquela área mais próxima ao presidente da República. O alto comando, as lideranças ficaram num local um pouco mais afastado, mantendo a distância protocolar adequada, eu acho, né, para o evento. E o Rio de Janeiro é que eu entendo que o comando do Exército e o comando das Forças Armadas foram colocados realmente numa situação muito crítica, né, muito difícil, porque, de qualquer maneira, eles se subordinam ao chefe do Executivo, que é o comandante supremo das Forças Armadas, e não poderia deixar de participar de alguma maneira do evento, mesmo sabendo que o local escolhido, que as condições que foram colocadas tinham um viés eleitoreiro explícito. Só teria duas posturas a adotar: ou se recusar a participar de uma maneira taxativa, ou de participar com a maior discrição possível. É lógico que uma recusa taxativa de participar iria se instalar uma crise no momento em que nós estamos precisando de estabilidade, às vésperas de uma eleição que promete ser bastante acalorada, né? E acredito que a decisão tomada foi a melhor possível, porque a participação não foi uma participação maciça, não foi uma participação que oferecesse, que passasse uma mensagem de maior impacto, né, dessa aceitação por parte das Forças Armadas. Foi uma participação bem simbólica, algumas embarcações, algumas estrangeiras, inclusive, no mar de Copacabana. A Força Terrestre e a Força Aérea com o salto de alguns paraquedistas e uma representação bem discreta, né, naquele evento. De qualquer maneira, passa uma mensagem, e isso foi utilizado pelo nosso presidente atual durante todo o seu mandato, passa uma mensagem velada para a sociedade de que os militares estão, né, as Forças Armadas, não diria os militares, porque a gente precisa fazer aquela distinção. É lógico que existem militares da reserva que
aderiram ao governo e se identificam como tal. O que precisa ser preservado é justamente essa politização das Forças Armadas, de que o militar fardado, que detém o monopólio do uso da força, está ali ombreando com projetos político-partidários do chefe de governo. E por mais discreta que tenha sido essa participação, essa mensagem, de alguma forma, chegou à sociedade. E aqui eu não vou fazer uma crítica, mas vou fazer um comentário. Nenhuma força armada, qualquer país, tem o direito de deixar a sua sociedade apreensiva, de deixar que o governante utilize de mensagens veladas, usando a imagem da força para fins eleitoreiros. E aí é que vem o meu comentário. Eu acho que a estratégia do silêncio adotada pelas Forças Armadas está passando uma mensagem de coesão, está passando uma mensagem de disciplina, mas, de qualquer maneira, esse silêncio está sendo interpretado por muitos como conivência. E isso é muito ruim para as Forças Armadas. É péssimo para as Forças Armadas. E aí é que eu digo que já está mais do que na hora de que essa estratégia de silêncio seja flexibilizada, para que a gente possa trazer tranquilidade para a sociedade. Como eu falei no início, nenhuma Força Armada tem o direito de deixar a sociedade apreensiva, a sociedade a qual ela serve. Ela tem a obrigação de vir ao público e desfazer qualquer mal-entendido. Ela tem que vir declarar oficialmente e desfazer mensagens veladas, e desfazer essa falsa impressão de politização das Forças Armadas, que, infelizmente, é explorada pelo governante com fins políticos, partidários e eleitoreiros. Porque, a mesma forma que ele faz na parte da religião, junto ao eleitorado evangélico, ele está usando o mesmo artifício com as Forças Armadas. E as nossas Forças Armadas trabalhou com muita vontade, com muita seriedade, no sentido de desconstruir a imagem negativa que foi construída durante os governos militares. Durante esses 30 anos, eu participei disso e verifiquei pessoalmente isso, no sentido de se aproximar da sociedade de uma maneira ampla, de todos os seus segmentos, de abrir as portas dos quartéis. E muito foi conseguido, mas ainda tinha muito a ser obtido quando a gente tem que enfrentar esse período que eu posso rotular como um retrocesso significativo dentro dessa construção dessa imagem, e que as futuras gerações terão muito trabalho de recuperar o que foi perdido durante esse governo. Aloysio, espero ter sido claro. Não sei se as duas perguntas eu consegui abordar nesse meu comentário. Fica à vontade aí para reperguntar, se for o caso. Eu comento como... vou abrir aqui. Sim, desculpa. Foi bem claro e deu para entender muito, de forma muito clara aí o seu recado. General, hoje a gente está conversando aqui com o General Francisco de Brito Filho. General Brito, lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu, hospedado lá no portal Folha 1 e também no jornal Folha da Manhã, tem uma pergunta do nosso querido professor Hamilton Garcia. Professor Hamilton, cientista político, professor da UENF. Aliás, um mix de perguntas aqui, vamos lá. General Brito, o senhor tem larga experiência no setor educacional do Exército. O que lhe parece necessário para fazer ampliar e melhorar a formação militar brasileira e torná-lo menos refém das ideologias? O filtro ideológico imposto à ascensão na carreira militar depois de 64 ainda está vigente? Do seu ponto de vista, que lições os militares devem extrair da sua experiência no poder ontem, que foi de 1964 a 1984, e o de hoje, de 2019
a 2022. Somente meus cumprimentos lá ao professor Hamilton, grande amigo, e dizer que as perguntas dele são perguntas difíceis, né? Começo dizendo que a larga experiência que ele se refere eu debito muito na amizade que nós temos. Não tenho tanta experiência assim. Mas vamos tentar responder as perguntas, né? A primeira delas fala especificamente da melhoria da formação militar brasileira e torná-la menos refém das ideologias, né? Eu acho que a pergunta é muito pertinente, até porque minha formação foi ainda no tempo do governo, no finzinho dos governos militares, né? Mas ainda muito naquele período pós polarização ideológica, né? Estávamos aí ainda vivenciando isso aí com muita intensidade. A questão é, por que houve essa ideologização da formação militar? Nós não podemos esquecer do contexto, né? Então, o contexto que nós vivenciamos ali no governo militar era um contexto pós-movimento de 1935. 1935 estava vivo na memória de todos e, com certeza, norteou várias decisões dos comandantes militares da época. 1935, só para recapitular, nós tivemos militares que pegaram em armas para atacar, né, militares dentro dos quartéis. Esse o episódio de 1935, né, por motivos ideológicos. E também um outro aspecto que precisa ser lembrado desse contexto é de que essa ideologia que se apresentava naquele instante era uma ideologia que, pelo menos uma parte dela, se manifestava completamente a favor, ou adotava isso como um instrumento, a questão da tomada do poder pela violência, né? Não sem respeitar o jogo democrático. Então, dentro desse contexto que foi formado várias gerações de militares, né? Que tiveram que, de alguma maneira, ser ideologizadas por conta daquele contexto específico, né? Da Guerra Fria, da polarização ideológica, dos eventos que ocorreram fruto desse conflito ideológico. E eu não posso, é impossível negar que havia, sim, né, um filtro, vamos dizer, que ele gosta, um filtro ideológico, né, naqueles militares que se apresentavam para as carreiras de praças, profissionais, militares e oficiais também. Só para dar ilustrar um pouco do que era esse filtro, eu formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 83, em 84 nós passamos aquele período de experimentação, como toda profissão tem, né, de 6 meses, ou seja, nós não somos promovidos a oficial de imediato, nós somos promovidos a aspirantes a oficial, ficamos 6 meses nessa observação para então sim ser promovido ao primeiro posto 6 meses após a nossa graduação na Academia Militar das Agulhas Negras. Ao fim desse período, eu fui chamado pelo meu comandante e a pergunta foi direta. Aspirante Brito, você é contra ou a favor da Revolução de 64? Eu fiquei alguns segundos ali tentando refletir qual era o alcance daquela pergunta, né? Mas o comandante, já mesmo em tom de brincadeira, lógico, ele falou assim, é melhor responder que sim, né? Então, quer dizer, havia um patrulhamento ideológico, né, naquela época. Diferentemente dos tempos que nós estamos vivendo após a redemocratização dos governos militares. Essa questão do conflito ideológico foi bem reduzido, não vivemos isso. Nós vivemos aí um período de fortalecimento das instituições democráticas, de amadurecimento das instituições e uma democratização do acesso à carreira, né? Eu diria que o próprio meu acesso, eu não sou filho de militar, não tenho nenhum militar na família,
Meu pai era um advogado lá de Fortaleza, minha mãe era uma professora lá de Fortaleza, e, mediante concurso público, eu ingressei na carreira. Apesar da formação ter conduzido para essa ideologização, ao longo da minha carreira, depois de formados, de aspirantes, nós acompanhamos essas novas ideias de democratização, as ideias de liberdade de expressão, a ideia de aceitar a alternância no poder. A maior demonstração disso, de como anda a cabeça do oficialato, dos militares, nós podemos encontrar no nosso passado recente. Nós tivemos aí a eleição do presidente Lula, que muitos ficaram duvidando se eles assumiriam o poder ou não. Eu me lembro que nessa época eu estava até fazendo curso na França. Fui convidado para fazer uma palestra na escola francesa para dar a real condição de como ocorreria essa assunção do poder por parte do presidente Lula, já que era um governo eleito de esquerda, eleito democraticamente, que mereceria, dentro do respeito à Constituição, tomar posse e exercer o seu governo. E isso aconteceu. E isso aconteceu dentro de uma normalidade democrática admirável. Não tivemos manifestações públicas de militares, ou de contestações de militares da ativa nas decisões do governo do PT, durante todo esse tempo aí, entrando aí os 2 mandatos do presidente Lula e da presidente Dilma. Então, a questão é que nós, dentro dessa conscientização do Estado Democrático de Direito, do respeito à Constituição e de alternância do poder, as coisas estão sendo aceitas com essa naturalidade, e já foi dado provas disso. Então, eu acho que nós já tiramos muitas lições, finalizando aí o último questionamento do professor Hamilton, do que ocorreu em 64 até 84. Eu diria que foi um período em que houve excessos, em que houve desvios de conduta que já foram identificados e que, ao fim desse período, de alguma maneira, a lei da anistia veio pacificar todas essas irregularidades que possam ter ocorrido de ambas as partes, e é uma página virada. E eu tenho certeza que muitas lições foram tiradas desse período. Tanto é que a adoção dessa estratégia de abertura para a sociedade, de aproximação dos segmentos da sociedade, vem já dentro de uma lição aprendida. Uma Força Armada pertence à sociedade como um todo, não a algum segmento. Ela tem que servir a todos, que pensem como A, que pensem como B, que pensem como C. Essa estratégia de abertura, de aproximação, da qual eu até já falei que participei, vem no bojo dessas lições aprendidas. Nós temos que estar pacificados com todos os segmentos da sociedade. Muito foi conseguido, ainda tem algumas outras coisas para ser conseguido. E eu tenho certeza que, da mesma forma que como fizemos uma autocrítica do período de 64 a 84, ela vai ocorrer, já está ocorrendo, das anomalias que foram verificadas durante o governo Bolsonaro. Eu acho que vamos olhar para o futuro. Nós temos aí, para o futuro, algumas coisas básicas a serem adotadas pelo próximo governo, quem quer que seja, no sentido de dar as melhores condições para as Forças Armadas, com base nas lições aprendidas desse último governo, reconquistar essa intenção, ou melhor, reconquistar as medidas que vinham adotando nessa intenção de se aproximar com a sociedade. A principal delas, eu diria, que é muito importante, apesar de ser uma coisa simbólica, mas tem uma grande relevância, é a escolha de um ministro da Defesa civil, para que fique muito bem caracterizado a retomada do controle civil das Forças Armadas. Nós temos que encontrar lideranças militares que se empenhem, por exemplo, ao invés de
o presidente da Câmara, e quem recebeu a PEC da deputada Perpétua Almeida foi o antecessor do atual presidente da Câmara, que não quis levar a votação naquele momento para não causar constrangimentos, não ferir suscetibilidades, não ter uma conotação casuística, né, para se opor a uma condição que estava se apresentando naquele momento, que essa condição venha a ser recuperada no próximo governo. E que o próprio militar, o segmento militar, a ativa, mostre interesse em levar à frente essa PEC. É uma medida salutar para as Forças Armadas. Evitar que casos como o que ocorreu, e o ícone, como já falei, dessa situação é o general Pazuello, volte a ocorrer no futuro. Da mesma forma, temos que ter esse protagonismo militar justamente para dizer, olha, nós não estamos constrangidos, nós não estamos melindrados, nós temos interesse, inclusive, de que isso seja votado, porque é uma ferramenta, é um instrumento que vai contribuir para a despolitização das Forças Armadas. Uma outra coisa importante que tem que ter essa mesma conduta é uma medida cautelar que foi expedida pelo ministro Fux no sentido da interpretação da Constituição, da missão constitucional das Forças Armadas, em resposta a uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo PDT. Veja, as forças políticas, as forças civis, esse controle civil está sendo exercido. As Forças Armadas estão subordinando à Constituição. Se alguma anomalia acontece, é por alguma fragilidade no arcabouço legal. E isso é ruim, tanto para a sociedade quanto para as próprias Forças Armadas. Então, nada mais justo do que o ministro da Defesa coloque isso como prioridade, leve à frente essas medidas que estão ainda, eu diria, em banho-maria, para que venha a realmente fortalecer esse arcabouço legal e que se abandone, por exemplo, no caso da questão da ação direta de inconstitucionalidade, se abandone de uma vez por todas essa pretensa ou essa eventual função poder moderador das Forças Armadas, que é um grande equívoco. Tá? Então, eu acredito que, dentro das minhas possibilidades, eu tentei esgotar aí as perguntas do nosso professor Hamilton, mas também continuo aqui à disposição. O nosso tempo já está caminhando para o fim, mas temos aí ainda alguns minutos para poder estender algum outro comentário dentro de algum tema desses propostos pelo professor Hamilton que eu possa ter deixado de lado. Dá tempo para mais uma pergunta ainda ou só tem que sair agora, general? Temos aí uma flexibilidade, Luiz, vamos ficar tranquilo, tá? Tá. Vamos voltar. Eu acho que a grande obra sobre o período militar, de 64 a 35, muita gente considera também, não é de um historiador, de um jornalista, é o Leo Gaspari, né? São 5 livros do Gaspari sobre o período. Ele narra muito claramente, com detalhes, até porque ele era repórter de confiança, não que fosse subordinado, mas repórter de confiança do Golbery e do Geisel, general Golbery e general Geisel, o general Geisel presidente, o general Golbery do SNI, a demissão do Silvio Frota, que era a linha mais dura, né, do Ministério do Exército, para poder fazer a anistia. Tinha que ser prévio. Se temia o golpe dentro do golpe, como o general Mourão se referiu num programa da Globo News, no entrevista da Globo News. E foi feita a demissão do Silvio Frota e a anistia houve, as pessoas voltaram, os partidos foram permitidos, né? Os exilados políticos voltaram e a democracia seguiu seu rumo. Não é emblemático que o ajudante de ordem do general Silvio Frota, daquela época, na época era um jovem oficial ainda, hoje general Heleno, e esse grupo da linha dura, passado vários governos civis, de certa maneira, volte ao poder? Isso não é um pouco emblemático? Como é que o senhor vê? A questão dos militares no governo, né, independente da sua origem, independente das suas convicções políticas, né, ou ideológicas, ela entra dentro daquela situação a que eu me referia há pouco tempo. No que diz respeito à condição de militar da reserva, né?
Eu narrei aqui qual foi a minha origem, né? Uma origem civil. Mas nós temos aí ainda, e teremos sempre, né, famílias de militares que passam de geração em geração e são demilitares, né? Então, eles têm um compromisso, ou têm um envolvimento muito maior com o passado da instituição do que aquele que entra sem ter, até aquele momento do seu ingresso, nenhum laço com a instituição. Agora, independente disso, o que nós temos que verificar é que as ideias defendidas pelo atual governo, autoritárias, de extrema-direita, ela, dentro do jogo democrático, conquistou muitos corações e mentes. Ou seja, nós temos um segmento da sociedade que não é desprezível, que realmente concordam com aquelas ideias mais autoritárias que estão sendo apresentadas aí por esse governo. E os militares da reserva também, como qualquer cidadão, eles podem mostrar adesão, ou simpatia, ou convicção alinhadas com essas ideias mais radicais. E a única maneira de tirar esses atores de cena é pelo voto. Então, eu creio que alguma coisa que pode ser adotada ainda, no sentido de aperfeiçoar essa questão de uma vinculação imediata do militar que está na ativa, passa para a reserva e ocupa um cargo no governo, talvez pensar numa quarentena, né, após deixar o cargo, no sentido de que dê um tempo necessário que ele se desvincule completamente dos cargos que ele ocupava para concorrer a um cargo político ou para assumir algum cargo de confiança. Eu acho que isso aí seria saudável. E a outra medida eventual que possa ser adotada para controlar essa questão é o voto. Não tem outro instrumento que, dentro do jogo democrático, tenha mais poder do que isso aí. Tem um outro detalhe ainda, que é uma anomalia, Aloysio, e que a mídia normalmente não costuma focalizar. O militar da ativa, no momento, com o arcabouço legal existente agora, ele pode se candidatar estando na ativa. Veja que interessante, ele não pode se filiar a partido, mas ele tem o direito de concorrer às eleições, e naquele momento em que ele é afastado das forças, no momento em que ele apresenta o seu registro para as eleições, né, seu registro eleitoral, e então é uma coisa praticamente simultânea, ele se filia a um partido e lança sua candidatura. E aí que vem, acho que a anomalia, se ele perde essa eleição, ele retorna à força. Isso não pode acontecer, porque da mesma forma que o general Pazuello não perdeu a neutralidade dele, esse militar que concorre a um cargo político, se filia a um partido, ele não pode simplesmente retornar à força como se nada tivesse acontecido, né? Então, eu vejo que ainda há algum aperfeiçoamento a introduzir dentro dessa arcabouço legal, no sentido de limitar ou impedir, né? Impedir a politização das Forças Armadas. Agora, no governo do presidente Bolsonaro, voltando ao caso específico do general Heleno, eu não vou fazer nenhum juízo, ele foi um chefe meu, ele é um chefe uma liderança muito querida dentro da força, né? Até uma questão de respeito à atitude dele no passado, não vou aqui querer avaliar se ele realmente, desde aquela época, alimentou alguma coisa no sentido de ser identificado como sendo de linha dura, né? Não vou entrar nesse aspecto, mas independente, ao se voluntariar, ou ao se apresentar, ou aceitar um convite para subir no mesmo palanque do governo Bolsonaro, que é um político que durante toda a sua trajetória defendeu, né, o autoritarismo, defendeu até
considerando legal algumas irregularidades que foram cometidas, né, dentro do governo militar, ele ali está, né, abraçando essas crenças e essas mesmas convicções. Eu digo que poderia até ter sido interpretado da mesma maneira, porque eu integrei o governo, mas foram por 4 meses, porque naquele momento, como muitos outros colegas acreditavam que o presidente iria adotar uma postura mais moderada, ia adotar uma postura compatível com a cadeira que ele ia sentar, de ser um chefe de Estado, muitos acreditavam nisso. E à medida que foram se decepcionando com o rumo da trajetória do atual governo, do atual presidente, no exercício do seu mandato, foram abandonando o barco. Então, eu acredito que também as coisas que estão acontecendo hoje estão acontecendo dentro da legalidade, né? Todos os segmentos, e aí colocadas as Forças Armadas, estão se conduzindo de acordo com a missão constitucional, de acordo com os limites constitucionais, de acordo com as leis que limitam essa participação ou essa politização das Forças Armadas, que, eu diria, o maior agente desse movimento não foi nem as Forças Armadas, não foram as Forças Armadas, foi o próprio presidente, que até agora, 7 de setembro, está tentando, a última tentativa foi agora, no 7 de setembro, de atrair as Forças Armadas para essa sua campanha eleitoral, para o que chamamos do varejo político partidário. Tá? Então, as pessoas têm que se acostumar com isso, né? Da mesma forma que os professores se candidatam a cargos públicos para defender as ideias da sua segmento, né? Da educação, né? Eles se elegem deputados, senadores. Os nossos pastores evangélicos, que estão aí com a bancada cada vez maior, se candidatam e são eleitos, vão defender, né, as ideias de interesse daquele segmento religioso, segmento evangélico. Os militares também passarão para a reserva e continuarão se candidatando e se colocando à prova do desejo do eleitor. Aqueles que se identificam com aquilo que o militar representa ou que passou a representar politicamente depois que passa para a reserva, vai votar naquele segmento. E esse é o jogo democrático, de alternância de poder e da manifestação de todos os segmentos que compõem a sociedade. Sem que nunca, jamais seja confundido o papel de um militar na ativa, que ele é um cidadão, ou melhor, o papel de um militar da ativa que detém o monopólio do uso da força, com um militar da reserva que passou a ser um cidadão comum. É difícil fazer essa distinção. Por isso que também é uma coisa que, quando eu aceitei o convite para ser chefe de gabinete do INEP, era de não participar de nenhuma reunião de cunho político e de desempenhar um papel técnico, de baixo perfil, discreto, dentro das competências que eu possuía, né? No sentido de auxiliar o presidente do INEP a fazer a melhor gestão daquele instituto e contribuir para a educação do nosso país. General, são 8h20. Eu já sei que o senhor tem que sair, então a gente sabe disso desde cedo. A gente vai agradecer. Tem muito assunto, tem muita coisa, né, Luiz? Pegada aqui para fazer um programa até bem mais tarde. O próprio voto que o senhor falou que define ou muda ou deixa como está é o voto na urna eletrônica, né, em que o Exército tem sido acionado aí de forma às vezes até contestável. Enfim, tem muita coisa para a gente falar, mas fica aquela coisa da gente marcar, já deixar aqui mais ou menos marcado para uma próxima data aí, com talvez uma folga maior na agenda do senhor. Mas, sobretudo, agradecer muito aí pela presença, né, mesmo que virtual, mas importante nesta manhã e com esse tema ainda tão efervescido que é o 7 de setembro, que foi literalmente sequestrado aí. Um bom dia para o senhor, muito obrigado em nome de toda a equipe aqui do programa, né, e sucesso aí sempre para o senhor.
Eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim também foi uma grande satisfação aqui estar na companhia sua, Cláudio, na companhia do professor Aloysio. É realmente uma oportunidade muito importante para mim, porque eu ainda que na reserva, né, e essa condição que me permite isso, né, de falar de uma forma um pouco mais livre, das ideias e de alguma maneira tentar transmitir à sociedade, aos seus ouvintes, né, ao nosso segmento aí, nossa plateia um pouco mais específica, como o nosso professor Hamilton, né, que é uma pessoa muito interessada aí na nossa vida nacional. Essa aí, para mim, é um motivo de grande satisfação, de poder contribuir. Porque eu faço parte de uma instituição que foi a minha vida, né? Saí de Fortaleza com 15 anos e deixei a farda com 55, 40 anos de serviço. É uma instituição que tem bons líderes, que tem uma história que, se não foi apenas de sucesso, havendo aí também alguns insucessos, há um comprometimento das lideranças no sentido de reconhecer isso e de aprender com isso, e é isso que eu espero e que tenho a convicção de que a sociedade pode esperar, de uma postura constitucional durante as eleições, respeitosa aos resultados das eleições, e que, após virar dessa página, nós possamos continuar trilhando esse caminho de aproximação com a sociedade, todos os segmentos da sociedade, independentemente, porque é essa a razão de ser das Forças Armadas do país. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Desejo um bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo e renovo aqui mais uma vez a minha alegria e a minha satisfação de estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Muito obrigado. Aloysio, por favor. Agradecer ao general, não toma mais o tempo dele, sei que está com a agenda apertada. E só deixar claro que a fala dele durante todo o programa, como foi no programa anterior, deixa claro que, como qualquer categoria, as Forças Armadas não são uma unidade, ela tem várias vozes, ela tem várias posições, e a do general Francisco reafirma o compromisso constitucional das Forças Armadas com a democracia, e isso é muito bom. Obrigado, general. Obrigado, Luiz. Vamos em frente. Vamos em frente. Grande abraço, bom dia para o senhor General Francisco de Brito Filho, ao vivo conosco aqui, direto de São Paulo hoje, né? Ele que está no Rio, mora no Rio de Janeiro, né? Então, hoje em São Paulo especialmente. Obrigado aí, obrigado por atrasar um pouco aí a sua agenda também. Um forte abraço para o senhor. Mas no pacote. Tá dentro da... Como diz Aloysio, que está cobrindo todas as pesquisas, está dentro da margem de erro. Tá bom, querido. Um grande abraço para o senhor, para a esposa, para a família toda aí. Sucesso sempre. Amém. Amém. Para todos nós. Bom, meu caro Aloysio, você, por gentileza, continue aí. Vamos fazer uma pausa rápida e dentro de instantes voltaremos. Tem muitas notícias aqui para a gente conferir. Tem notícia, inclusive, fresca e factual aí. Preso o ex-secretário de Polícia Civil, o Alan Turnovski, tem o caso também do garotinho, que teve candidatura barrada, enfim, a morte da Rainha Elizabeth II, outros assuntos que a gente vai pedir aí os seus comentários no próximo bloco. E a você que nos acompanha aí pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube e também pela Plena TV, continue aí, pela Folha FM, é claro. Voltamos em instantes. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região.